Ei.
Ei. Vamos começar. Leopoldo. Esta presidência declara abertos os trabalhos da 7ª sessão extraordinária dessa Casa de Leis. Cumprimento os presentes, os ouvintes da Rádio FM Santa Rita e os internautas que nos permitem entrar em seus lares. E sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos e com discernimento e justiça possamos realizar nossa missão em prol de nossa população e de nossa cidade. Solicito ao senhor segundo secretário para que proceda a chamada dos vereadores. Boa noite a todos. Domingos Antônio de Matos. Presente. José Mário Castaldi. Presente. Leopoldo Augusto Lopes de Oliveira. Presente. Lucas Comim Loureiro. Presente. Luiz Roberto Adegan Brolli. Ausente. Norma Jamos Vilela. Presente. Paulo César Miciato. Ausente. Sebastião César Valione. Presente. Vera Regina Ramos do Amaral Pereira. Presente. Em virtude da ausência do vereador primeiro secretário, eu convido o vereador Lucas Comim para que ocupe a mesa e faça as vezes do senhor primeiro secretário. Solicito que o senhor primeiro secretário proceda à leitura do material referente à ordem do dia da presente sessão. Precisa ler a mensagem ou só o projeto? Ofício 025/2014, assunto mensagem, senhor presidente, senhores vereadores. Submetemos a apreciação dos nobres edis, projeto de lei que autoriza o município a abrir crédito adicional suplementar no orçamento vigente, em prol de custear despesas oriundas do convênio, que não consta no orçamento municipal para investimento na reforma e ampliação do Centro Odontológico Municipal em anexo. Solicitamos a aprovação em regime de urgência devido a essas condições extremamente benéficas para o nosso município, para elaboração de licitação e contratação da empresa. Projeto de Lei 025/14 dispõe sobre autorização de abertura de crédito adicional suplementar. Artigo 1º. Fica a divisão de contabilidade autorizada a abrir crédito adicional suplementar no valor de R$100 mil para atender despesas de capital na reforma e ampliação do Centro Odontológico Municipal com a seguinte classificação orçamentária: Poder Executivo, Saúde, Fundo Municipal de Saúde, Obras e Instalação, no valor de R$100 mil. Artigo 2º. O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes do excesso de arrecadação oriundos do repasse da Secretaria Estadual de Saúde para a reforma e ampliação do Centro Odontológico Municipal. Artigo 3º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal Santa Rita do Passa Quatro, 14 de março de 2014, Dr. Leandro Luciano dos Santos, Prefeito Municipal. Gostaria de constar a presença do vereador Luiz Roberto Adegan Brolli. Projeto de Lei 025/2014 entra em discussão. Projeto de Lei 025/2014 entra em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, e os que não estiverem se manifestem. Projeto de Lei 025/2014 aprovado por unanimidade dos presentes em votação única.
Ofício 02714, assunto mensagem. Senhor presidente, senhores vereadores, submetemos à apreensão dos nobres edis o projeto de lei que autoriza o município a abrir crédito adicional suplementar no orçamento vigente em prol de custear despesas de capital com aquisição de uma ambulância para a saúde do município, convênio em anexo. Solicitamos a aprovação em regime de urgência, devido a essas condições extremamente benéficas para o município para a elaboração de licitação e contratação de empresa. Projeto de lei número 27/2014, dispõe sobre autorização de abertura de crédito adicional suplementar. Artigo 1º. Fica a divisão de contabilidade autorizada a abrir um crédito adicional suplementar no valor de R$100 mil para atender as despesas de capital com a aquisição de uma ambulância para o... Aqui está 100. Acho que o repasse é de 60 do convênio e tem a complementação do município. Mas a ambulância custa em torno de 100 mil. Artigo 1º. Fica a divisão de contabilidade autorizada a abrir crédito adicional suplementar no valor de R$100 mil para atender as despesas de capital com a aquisição de uma ambulância para uso do Departamento de Saúde com as seguintes classificações orçamentárias. Poder Executivo, Saúde e Vigilância Sanitária, Fundo Municipal de Saúde, Equipamentos e Material Permanente, R$100 mil. Artigo 2º. O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes do excesso de arrecadação oriundo do convênio Secretaria Estadual de número 1873/2013. Artigo 3º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal da Estância de Santa Rita do Passa Quatro, 18 de março, Dr. Leandro Luciano dos Santos, Prefeito Municipal. Projeto de lei 27/2014 entra em discussão. Só para esclarecimento, são dois convênios. Surgiu uma dúvida, um convênio é 100 mil de uma ambulância e teremos o projeto 029, que é de 60 mil e outra ambulância. Projeto de lei 027/2014 entra em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, e os que não estiverem que se manifestem. Projeto de lei 27/2014 aprovado por unanimidade dos presentes em votação única. Ofício 029/2014, assunto mensagem, senhor presidente, senhores vereadores. Submetemos à apreciação dos nobres edis projeto de lei que autoriza o município a abrir crédito adicional suplementar no orçamento vigente em prol de custear despesas de capital com a aquisição de uma ambulância para a saúde do município, convênio em anexo. Solicitamos a aprovação em regime de urgência devido a essas condições extremamente benéficas para o município, para a elaboração de licitação e contratação da empresa. Projeto de lei 029/2014 dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar. Artigo 1º. Fica a divisão de contabilidade autorizada a abrir crédito adicional suplementar no valor de R$60 mil para atender despesas de capital com aquisição de ambulância para uso do Departamento de Saúde com as seguintes classificações orçamentárias. Poder Executivo, Saúde e Vigilância Sanitária, Fundo Municipal de Saúde, Equipamentos e Material Permanente, R$60 mil. Artigo 2º. O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes do excesso de arrecadação oriundo do convênio da Secretaria Estadual de Saúde com o número 1066/2013. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada das disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Santa Rita do Passa Quatro, 26 de março de 2014, Dr. Leandro Luciano dos Santos, Prefeito Municipal. Projeto de lei 29/2014 entra em discussão. Projeto de lei 29/2014 entra em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, e os que não estiverem que se manifestem.
Projeto de Lei 29/2014, aprovado por unanimidade dos presentes, em votação única. Ofício 30/2014, assunto mensagem, senhor presidente, senhores vereadores. Submetemos à apreciação dos nobres edis projeto de lei que autoriza o município a abrir crédito adicional especial no orçamento vigente, em prol de custear despesas de custeio com o pagamento do prolabore dos policiais militares que atuarem na fiscalização do trânsito, conforme convênio firmado com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Fica a divisão de contabilidade comprometida a enviar, após a autorização desse projeto de lei, uma cópia do PPA e do LDO com a inclusão dos créditos adicionais especiais. Solicitamos a aprovação em regime de urgência, devido a essas condições extremamente benéficas para o município. Atenciosamente, Dr. Leandro Luciano dos Santos, prefeito municipal. Projeto de lei 30/2014 dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial. Artigo 1º. Fica a divisão de contabilidade autorizada a abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 70 mil para atender despesas de custeio com o pagamento do prolabore para os policiais militares na participação da fiscalização do trânsito, conforme a autorização da Lei número 2.796, de 9 de dezembro de 2008, e da Lei 3.133, de 21 de janeiro de 2014, com as seguintes classificações orçamentárias: Poder Executivo, Administração, Planejamento e Gestão Estratégica, Administração Geral, outros serviços, terceiros e pessoas físicas, R$ 70 mil. Artigo 2º. O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes do excesso de arrecadação dos recursos próprios e da arrecadação de multas de trânsito, de acordo com o convênio celebrado com a Secretaria de Segurança Pública. Artigo 3º. Fica o Poder Executivo autorizado por esta lei a incluir no PPA, Plano Plurianual 2014-2017, instituído pela Lei 3.125, de 21/11/2013, e na LDO, Lei das Diretrizes Orçamentárias número 3.114, de 22/07/2013, os projetos e programas demonstrados no artigo 1º. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de fevereiro de 2014. Prefeitura Municipal de Santa Rita do Passa Quatro, 26 de março de 2014. Dr. Leandro Luciano dos Santos, Prefeito Municipal. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Relator, o presente projeto de lei atende à Lei Orgânica Municipal. No seu exposto, tendo o chefe do Poder Executivo atendido às normas acima mencionadas, essa comissão dá parecer favorável ao presente projeto de lei. Paulo César Miciato, relator. Sebastião César Barioni, membro. Leopoldo Augusto Lopes de Oliveira, presidente. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento, Economia e Administração Pública. Parecer favorável. Sebastião César Barioni, relator. Norma Jamos Vilela, membro. Lucas Comiloreiro, presidente. Projeto de Lei 30/2014 entra em discussão. Projeto de Lei 30/2014 entra em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, e os que não estiverem que se manifestem. Projeto de Lei 30/2014, aprovado por unanimidade dos presentes, em votação única. Em seguida, eu gostaria de solicitar a vereadora Norma Jamos Vilela, que assuma a presidência dessa mesa em minha substituição, para a discussão e votação do próximo projeto, nos termos do artigo 29 do Regimento Interno. Projeto de Lei Complementar número 01/2014. Dispõe sobre alteração na Lei Complementar 16/2011 e da outras providências.
Artigo 1º. O cargo de provimento em comissão de assessor legislativo constante no anexo 2º da Lei Complementar 16/2011 passa a ser denominado de assessor parlamentar. Artigo 2º. O anexo 5º da Lei Complementar 16/2011, quanto às atribuições do procurador jurídico e do assessor legislativo, redenominado como assessor parlamentar, passará a vigorar com a seguinte redação: Procurador jurídico. Supervisionar e coordenar os trabalhos da Procuradoria do Legislativo. Representar a Câmara Municipal nos processos judiciais e extrajudiciais. Preparar as informações que deverão ser prestadas pelo presidente da Câmara nas representações de inconstitucionalidade. Receber citações e intimações referentes às ações movidas em face à Câmara Municipal. Emitir parecer em relação ao edital de abertura de processo licitatório e minutas de contratos administrativos elaborados pelo setor administrativo. Emitir parecer a respeito da constitucionalidade e legalidade dos projetos de atos normativos, após a leitura em sessão e antes do envio à Comissão de Justiça e Redação. Emitir parecer em sindicâncias e procedimentos administrativos disciplinares a respeito do atendimento das formalidades legais. Despachar expediente da Procuradoria com o presidente e entender-se com os demais órgãos da Câmara sobre matérias do mesmo, relacionadas com as atribuições da Procuradoria da Câmara Municipal. Apresentar ao presidente informações sobre o serviço da Procuradoria da Câmara Municipal. Executar os serviços administrativos da Procuradoria da Câmara Municipal. Exercer as funções administrativas que lhe forem delegadas. Exercer outras atribuições necessárias ao desempenho de suas funções. Assessor parlamentar. Assessorar os vereadores na atividade legislativa, efetuando pesquisa e elaborando projetos de atos normativos de qualquer espécie, sempre que solicitado. Assessorar o trabalho das comissões, especialmente nas deliberações e tomadas de decisões através de pareceres e consultas. Assessorar a mesa da Câmara na condução dos trabalhos durante as sessões, subsidiando-a com informações referentes à legislação, especialmente ao regimento interno da Câmara Municipal. Assessorar os vereadores na apreciação do veto e o presidente da Câmara e seus substitutos na promulgação. Assessorar os vereadores, especialmente a presidência, no relacionamento institucional, elaborando as respostas referentes aos documentos enviados por outros órgãos, acompanhando os vereadores e ou participando de reuniões envolvendo outros órgãos de qualquer um dos poderes nas esferas governamentais. Assessorar a presidência e a diretoria-geral da administração da Câmara, especialmente fornecendo informações de natureza jurídica através de parecer ou de consultas necessárias à tomada de decisões. Outras atividades atreladas ao caráter político da assessoria. Artigo 3º. Suprimir do anexo 1º da Lei 2.661 de 2006, modificado pela Lei 3.097 de 2013, a palavra até, que se encontra em frente do percentual de gratificação adimplita a todos os cargos ali elencados. Artigo 4º, revoga-se as disposições em contrário. Artigo 5º, essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal da Estância Climática de Santo Caetano do Passa Quatro, 31 de março de 2014, vereador Dr. Domingos Antônio de Matos, presidente, Paulo César Miciato, primeiro secretário, Sebastião César Barione, segundo secretário. Justificativa. A administração pública, conforme se pretende no artigo 37, caput da Constituição Federal, deve se basear pelos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Essas diretrizes, dentre outras, devem ser observadas pelo administrador público na condução da máquina estatal. Muitas leis municipais têm sido declaradas inconstitucionais, além de condenações por improbidade administrativa de autoridade, nomeamente e do servidor nomeado, no que tange o cargo de assessor jurídico, por se tratar cargo técnico que deve ser provido por meio de concurso público. No caso da legislação municipal, tratada pelo presente projeto, é imprescindível a sua alteração, notadamente e readequação das atribuições do procurador jurídico e do assessor legislativo, redenominado assessor parlamentar. Conforme mencionado acima, compete ao procurador jurídico o desempenho das atribuições de natureza técnica, ligadas às questões administrativas e de verificação da constitucionalidade dos projetos e atos normativos. E, em contrapartida,
Tendo o processo legislativo natureza em contrapartida, tendo o processo legislativo natureza precipuamente política, cabe ao assessor parlamentar cuidar das questões ligadas ao seu trâmite, além de outras atribuições pertinentes ao âmbito político, cuja essência caracteriza o cargo como sendo de provimento em comissão, conforme os ditames constitucionais elencados inicialmente. Trata-se de uma divisão de atribuições extremamente relevante, sobretudo com a nomeação do procurador jurídico aprovado em concurso público, para que futuramente seja minimizado o risco de qualquer questionamento judicial da norma, a alteração do artigo do anexo 1 da Lei 2.661/2006, alterado pela Lei 3.097/2013, tem por escopo corrigir um equívoco legislativo no sentido de padronizar as gratificações conforme um critério objetivo e condizente com a complexidade das atribuições atreladas aos cargos elencados no citado anexo. Por essa razão, submetemos o presente projeto de lei complementar ao devido processo legislativo, objetivando a sua aprovação pelos nobres colegas. Câmara Municipal de Santa Rita do Passa Quatro, 31 de março de 2014, vereador Dr. Domingos Antônio de Matos, presidente, vereador Paulo César Miciato, primeiro secretário, e vereador Sebastião César Barioni, segundo secretário. Neste momento, peço que a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, pelo seu presidente, vereador Leopoldo, dê o parecer ao presente projeto de lei. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação dá parecer favorável ao presente projeto de lei. Projeto de lei complementar número 001/2014 entra em primeira discussão. Senhora presidente, nobres colegas, esse projeto ele veio, na verdade, acertar alguns equívocos. Quando, da edição da lei, nós estávamos sem procurador jurídico, então acabou se confundindo as atribuições do assessor legislativo e do procurador jurídico. Com a nomeação em concurso do procurador jurídico que já assumiu, nós vimos por bem acertar a situação e elencar exatamente o caráter político do assessor parlamentar e as atribuições do procurador jurídico, apenas para consertar a situação. As gratificações não tiveram nenhuma alteração, os valores são os mesmos. Nós só retiramos a palavra até, que ela foi colocada erroneamente quando da edição da lei. Não houve nenhum acréscimo de gratificação. Só isso, senhor presidente. Primeira votação. Projeto de lei complementar número 001/2014 entra em primeira votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, e os que não estiverem, que se manifestem. Projeto de lei complementar número 001/2014, aprovado por unanimidade em primeira votação. Solicito ao presidente, por unanimidade dos presentes em primeira votação. Faltando um vereador. Solicito ao presidente, Dr. Domingos Antônio de Matos, que reassuma a presidência desta mesa. Nada mais havendo a tratar, eu informo que nós passaremos a seguir a 8ª sessão extraordinária, ficando os senhores vereadores convocados para a segunda discussão e votação do projeto de lei complementar 01/2014. Declaro encerrada a presente sessão.
Esta presidência declara abertos os trabalhos da 8ª sessão extraordinária dessa Casa de Leis. Cumprimento os presentes, os ouvintes da Rádio FM Santa Rita e os internautas que nos permitem entrar em seus lares. E sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos e com discernimento e justiça possamos realizar nossa missão em prol de nossa população em nossa cidade. Solicito ao senhor segundo secretário para que proceda a chamada dos senhores vereadores. Domingos Antônio de Matos. José Mário Castaldi. Leopoldo Augusto Lopes de Oliveira. Presente. Lucas Comim Loureiro. Presente. Luiz Roberto Dadegan Brolio. Presente. Norma Jamos Vilela. Presente. Paulo César Miciato, ausente. Sebastião César Barione, presente. Vera Regina Ramos do Amaral Pereira. Presente. Convoco o vereador Lucas para assumir a função de primeiro secretário. E a seguir, solicito que o mesmo proceda à leitura do material referente à ordem do dia da presente sessão. Projeto de Lei Complementar 01/2014 dispõe sobre a alteração da Lei Complementar número 16/2011 e da outras providências. Artigo 1º. O cargo de provimento em comissão de assessor legislativo, constando no anexo 2º da Lei Complementar 16/2011, passa a ser denominado de assessor parlamentar. Artigo 2º. O anexo 5º da Lei Complementar 16/2011, quanto às atribuições do procurador jurídico e do assessor legislativo, redenominado de assessor parlamentar, passa a vigorar com a seguinte redação. Os colegas vereadores possuem a listagem da nova redação no que trata o artigo 2º. Artigo 3º. Suprimir do anexo 1º da Lei número 2.661 de 2016, modificado pela Lei 3.097 de 2013, a palavra até, que se encontra na frente do percentual de gratificação adimplida a todos os cargos ali elencados. Artigo 4. Revoga-se as disposições em contrário. Artigo 5º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal da Estância de Santa Rita do Passa Quatro, 31 de março de 2014. Vereador Dr. Domingos Antônio de Matos, presidente. Paulo César Miciato, primeiro secretário. Vereador Sebastião César Barione, segundo secretário. Solicito a vereadora Norma Jamos Vilela que assuma a presidência dessa mesa em minha substituição para discussão e votação do projeto de lei complementar 01/2014, nos termos do artigo 29 do Regimento Interno. Projeto de lei complementar número 001/2014 entra em segunda discussão. Projeto de lei complementar número 001/2014 entra em segunda votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão e os que não estiverem que se manifestem. Projeto de lei complementar número 001/2014, aprovado por unanimidade dos presentes em segunda votação. Solicito ao presidente, Dr. Domingos Antônio de Matos, que reassuma a presidência desta mesa. Nada mais havendo a tratar, eu convoco os senhores vereadores
para a 5ª sessão ordinária, a ser realizada no dia 7 de abril de 2014, às 20 horas, para discussão e votação única do projeto de lei 01/2014, que determina a padronização de pavimentação de espaços de passeios e calçadas públicas por pedras portuguesas. Agradecendo a presença, senhores presentes, dos ouvintes da Rádio FM Santa Rita e também dos internautas, eu declaro encerrada a presente sessão. Boa noite a todos.